Olá, amigos da Rádio Opinião Play. Hoje estamos aqui no estádio Newton Santos, segunda rodada da Copa Libertadores das Américas, Botafogo e Carabobo. Botafogo, que foi derrotado na primeira rodada, tinha a obrigação de vencer o Carabobo, mas fez um jogo bem burocrático até, eu diria, a reta final do segundo tempo. O Botafogo enfrentando inúmeras dificuldades para conseguir romper o bloqueio defensivo do Carabobo e somente com as substituições, com a entrada do Patrick de Paula, com a entrada do Matheus Martins, que o Botafogo vai conseguir de alguma maneira fazer o primeiro gol, um gol de falta do Patrick de Paula. Pouco provável que isso fosse acontecer, e aí daí em diante consegue construir a sua vitória. É isso, um abraço a você, Gilmar, um abraço aos amigos aqui da Opinião Play, sempre presente. O Botafogo sofreu mais do que deveria, né, Gilmar? A gente tinha expectativa, campeão da América, reencontrando a sua torcida, primeira partida na Libertadores aqui no estádio Newton Santos. E como você bem disse, o Botafogo muito burocrático, um jogo muito amarrado, principalmente no primeiro tempo, né? O Renato Paiva hoje, ele optou por uma escalação diferente, começou jogando com o Santos no lugar do Patrick de Paula e o Matheus Ponte na lateral no lugar do Vitinho. Time parecia meio desentrosado, Arthur carregando bola, não conseguindo nenhuma jogada. Primeiro tempo foi tenso e ainda teve uma boa... O Carabobo perdeu boas oportunidades, né? Principalmente no contra-ataque, o Botafogo estava deixando muitos espaços. No segundo tempo, o Paiva mudou, botou o Patrick de Paula, e como o futebol é fantástico, né, Gilmar? Foi dele o gol que abriu os caminhos para o Botafogo, uma belíssima cobrança de falta, contou com a sorte, a verdade, que desviou ali no zagueiro do Carabobo, mas é um gol importante para dar confiança para ele e principalmente que abriu o caminho para o Botafogo no final do jogo com o Matheus Martins, um jogador também super criticado pela torcida, conseguir, né, retomar esse ânimo com a camisa do Botafogo e dar os 3 pontos para o Botafogo aqui hoje, que era fundamental. Bom, a gente observando essa equipe do Botafogo em 2025, o que a gente percebe é que a equipe, de fato, tem muitas dificuldades no meio de campo e dificuldades terríveis no ataque, né? Vai ser, principalmente nessa fase de grupos e essas primeiras rodadas do Campeonato Brasileiro, o Botafogo vai ter muita dificuldade com o sistema ali entre meio campo e ataque, a parte criativa da equipe e, é claro, jogadores que também finalizam, desperdiçando oportunidades e mesmo fazendo um jogo em que, de muitas maneiras, a gente observa ser um tanto burocrático a equipe do Botafogo, que nada lembra a equipe que ano passado foi campeã, é bem da verdade. A gente já viu que o Botafogo queimou nesta temporada 2 campeonatos, podemos dizer até 3, o Carioca, a Supercopa do Brasil e a Recopa Sul-Americana. Entra na Libertadores e no Campeonato Brasileiro oscilando bastante, tendo, na minha concepção, a sua maior virtude, o sistema defensivo. Acho que o sistema defensivo do Botafogo me parece, nesse momento, confiável. O que não está funcionando, o que não está trazendo, de alguma maneira, benefícios à equipe do Botafogo é o ataque. E como resolver isso? Já que o Botafogo tem remanescentes do ano passado, Savarino e Igor Jesus, e aí você tem Arthur, você tem Mastriani, né? Que não estão funcionando, André. Gilmar, e aí é um trabalho para o Renato Paiva, né? Como você disse, o sistema defensivo parece que ele conseguiu organizar. Falando de Campeonato Brasileiro, Botafogo e São Paulo são as únicas 2 equipes que em 3 jogos não foram vazados, né? Na Libertadores sofreu apenas um gol. Concordo com você, o sistema está bem sólido, apesar que durante o jogo dá alguns sustos, né? Hoje aconteceu novamente aqui com a equipe do Carabobo, mas é o Renato Paiva trabalhar, buscar opções quando ele tem recorrido ao banco de reservas. Apesar de muita gente dizer que não tem a mesma qualidade do ano passado, tá dando certo. Tá dando certo. Foi assim contra o Juventude e hoje novamente aqui contra a equipe do Carabobo. O Renato Paiva está sabendo usar as peças que ele tem à disposição. Mesmo tendo dificuldades, vale lembrar que também nas últimas 2 partidas, a partida diante do Juventude e a partida com o Carabobo, o Botafogo consegue fazer 4 gols.
né? Até mesmo gols com jogadores de ataque. Hoje o Matheus Martins, por exemplo, jogador de ataque, conseguiu fazer o seu golzinho. Então, assim, tem ajustes a fazer? Tem. Tudo tá ruim no Botafogo? Não. Eu acho que com um pouquinho mais de atenção, de planejamento no início da temporada, talvez o Botafogo não estivesse passando por isso. Está passando por isso, em parte, por conta do seu início de temporada, que não foi bom o início de temporada do Botafogo. Perfeito, Gilmar, você falou tudo. E aí a gente fala como faz falta um técnico, né? Se o Renato Paiva fosse escolhido desde o início do ano e estivesse trabalhando, o Botafogo de repente poderia ter conquistado um dos 3 títulos. A equipe hoje já estaria com o padrão. Ele tem um pouco mais de um mês, mas a gente já vê um trabalho, a gente já vê o Botafogo em alguns momentos lembrando aquela equipe campeã de 2024. Agora é o trabalho e o Botafogo procurar qualificar essa equipe, lembrando que ainda tem a janela aberta, né? A janela doméstica até sexta-feira, até dia 11, o Botafogo está atrás de um zagueiro para o lugar do Bastos, né, que está com a lesão no joelho, e está atrás também de um meia para dividir ali a responsabilidade com o Savarino. Vamos ver se o Botafogo consegue para encorpar essa equipe para disputar aí a Libertadores, que a fase de grupos se encerra agora em maio. Tá certo. Então você, torcedor amigo que acompanha aqui a Rádio Opinião Play, que está sempre conosco, gostou do conteúdo? Deixe seu like, participe, fortaleça a Rádio Opinião Play. Estaremos em todos os jogos do Campeonato Brasileiro, né, dos 4 grandes times aqui do Rio, e também da Libertadores, Copa do Brasil. Amanhã, por exemplo, estaremos no sorteio da Copa do Brasil. E você, é claro, vai acompanhar tudinho aqui na Rádio Opinião Play, tá certo? Então se inscreva, siga a Rádio Opinião Play no Instagram, no TikTok e no YouTube.